Senhor Diogo, Sr. João, tudo bem consigo? tudo bem? Passou bem? Cá estamos. A viagem a Barcelona foi boa? Foi boa, correu bem. Foi Ora, bastante bem. dá as boas-vindas às pessoas. Boas-vindas. Boas-vindas. E vou mostrar uma coisa para quem está a ver no YouTube que nos perguntar. Não posso dizer o que é porque está no É YouTube. ICT. Exato. Mas, ok? Tudo bem? Pronto. Fomos criticados de certa forma da última vez e agora não quero que volte a acontecer. Por isso já está. Estás a assumir também à partida que vamos ter bateria para gravar isto tudo até ao Sim, fim sim. e essas coisas todas. Sim, nós somos de tal forma rigorosos e profissionais. Não sabemos se temos bateria Não para sabemos gravar ter- isto. Mas é assim, normalmente se fosse um podcast normal e que fosse com o tempo sempre certinho, dava. Dá para fazer Agora. um plano e saber o que é que estávamos aqui a fazer. Agora o resto, não sei. Por isso, se calhar deixávamos de encher chouriços e Sim, íamos mas sabes diretamente que isso ao que também, interessa. também é das nossas especialidades. Também estás a Também. pedir para cortar nisso, também é, É das poucas tirar. coisas que sabemos fazer bem. Exato. Mas sim, vamos avançar. Vamos avançar. Avançamos, queres começar por onde? Vamos começar por estes dois pontos que temos aqui, que não fazem bem parte da época, nem de coisa que o pareça, mas Ok. que fazem parte de coisas que queremos organizar. Está bem, coisas que vimos a falar há algum tempo, Sim. em particular o primeiro ponto. E primeiro ponto, queremos... Perdão. É um SD. Primeiro ponto, queremos organizar, ou... Bom, em princípio vamos organizar uma prova de karting, um campeonatozinho de karting. É Sim, isso? 3, 4 provas. 3, 4 A provas. pedido, de várias, a pedido de várias famílias, temos Exato. tido ao longo do último ano e vimos sempre a adiar, a ver se finalmente Se avançamos conseguimos. com isto. Exato. Em princípio, dividido a norte-sul e depois fazemos umas finais. Estás a ver se arranjamos lenha para nos queimar, Sim, não é? sim, mais ou menos é isso. Não, mas o que vamos fazer em primeiro é criar um Google Forms, não é? Que se Acho chama? que o termo técnico é esse. É sim. esse. Fazer umas pré-inscrições, ver quantos de vocês é que estão interessados, ver o número de pessoas, ver de onde é que vocês são mais ou menos, que é para definir calendário. E depois fazer uma coisa que não tem nada a E ver. depois fazer uma coisa que não tem a ver. Não, mas para tentar fazer alguma coisa minimamente organizada e depois também a forma de. E ver se é conhecermos. viável. Exato. Claro. Falar com os cartódromos, que tudo isso requer alguma logística. Já viste, quem começou a ouvir isto veio ouvir na esperança de ouvir falar de Fórmula 1 e acaba a ouvir a falar dos nossos karts. Por isso. É. Sim, vai ser naqueles corta-relvas que há nos 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 cartódromos. Se alguém quiser disponibilizar uma frota de 10 ou 12 cartas a 2 tempos, nós Olha, importamos. não faz mal. Não, mas não vai haver. Vai ser os corta-relvas mesmo. Não, mas basicamente é isto. Vamos então criar um formuláriozinho, ver se temos interessados e souber então avançar finalmente com a organização de uma brincadeira destas. E depois vemos os prémiozinhos para quem ganhar. Logo se verá. Estás otimista, há Logo se verá. prémios e Prémios tudo. e campeão. Falar em prémios, vamos à Fantasy? Vamos à Fantasy. Vamos também criar uma Fantasy. Aliás, a Já Fantasy criamos. já está criada e Queres alguns, enganar quem? sim, alguns já se foram juntando. Quem perguntou, nós já demos o código e já demos o link. E por isso já. E para quem não faz ideia do que estamos a falar, a Fantasy é uma espécie de um campeonato de apostas organizado pela própria Fórmula 1. Fórmula 1 sim. Uma coisa a feijões, escolher pilotos favoritos, Sim, equipas. é só precisam do registro até no site, é grátis, não Sim, precisam sim. ter nenhuma subscrição do F1 TV. Há milhares de ligas mundiais, nacionais, Sim. da Fórmula 1, por equipas, por países, e alguns lá no meio há também a Liga de Bandeira Amarela. Exato. E pronto, e podem se juntar e fazer aquilo que nós sabemos fazer, que é mandar uns bitites connosco. Basicamente. E depois também tentaremos ver se há ou não prémios, não é? Exato, Que exato. em Não princípio- prometemos Que em nada. princípio não, em mas princípio estamos não, a tentar. mas Mas estamos a tentar vamos se ver o que é que haja sai. qualquer coisinha. Por isso depois estejam atentos às nossas redes sociais, porque vamos partilhar o código e o link nas que for possível partilhar o link. Acho que será só o Facebook e o Twitter. Depois o Instagram tem que ser por código. Fazemos um postzito para isso, digo eu. Ou nem isso. Ou uma story. Ou Uma coisa story. assim. Ou... Algum sítio que dê para Alguma coisa, partilhar. alguma coisa. Ele vai aparecer. Ele aparece Ele por lá. aparece, O ele Instagram é aparece. assim uma coisa um bocado chata. É complicado para este tipo de partilhar estas coisas. coisas. Ora, isto é um podcast de quê? Diz que é de Fórmula 1, Fórmula 1, não é? mas... E automobilismo? Mas nós vamos ter que arranjar assuntos como este para encher durante a época, porque por este andar não vamos ter
Fórmula 1. Nem automobilismo, nem nada. A mim parece-me que este é o terceiro episódio. É o terceiro episódio, último de pré-época, em princípio. Arriscamos a já ter mais episódios do que grandes prémios. Sim, não é? sim. Vamos Pelo menos até maio, vamos diretos à bilheteira ver se... Quer dizer, nós à bilheteira vamos, vai haver circo. Sim, a bilheteira vai ser muito online, que é para não haver problemas de contágio nem nada dessas coisas. Então, bilheteira, época 2020, marcada pelo coronavírus. Como tudo, um pouco por todo o mundo e todos os assuntos, todas as indústrias, também a Fórmula 1 está a ser afetada pelo coronavírus, pela epidemia de coronavírus. A primeira vítima foi logo o Grande Prémio da China, que foi dado como adiado, mas não se sabe para onde, não há espaço para o colocar no calendário. Final da época, difícil, a época acaba praticamente em cima do Natal. Tocar nas férias das equipas é sagrado, não. Por aí não está completamente fora de questão. Mais depressa é cancelado do que se altera as férias. Acho que já não vai haver Grande Prémio da China. Sim, acho que é quase entre nós, acho que não vai haver Grande Prémio da China. Acho que já está. Sim, a Fórmula 1 não tem sido a única afetada. O MotoGP, por exemplo, já teve as 2 primeiras corridas no Qatar e na Tailândia canceladas. A Fórmula E também cancelou o E-Prix da China. Sim. Por isso, foi mesmo cancelado até o E-Prix. Creio que está dado como cancelado. No calendário diz adiado, mas acho que eles foi como mesmo. Tanta coisa que tem sido adiada para o ano, para a próxima época. Como o Salão de Genebra, exatamente. Foi adiado para 2021. Se correr bem. Exato. E temos também o Grande Prémio do Vietnã. Aliás, o país, o Vietnã, que já impôs algumas restrições. Aliás, a principal razão para estes cancelamentos, em particular no MotoGP, não tem a ver propriamente com haver um surto ou uma epidemia nos países em questão, mas porque os próprios governos estão a colocar severas restrições à entrada de pessoas no país, exatamente, em particular pessoas provenientes de Itália, onde uma boa parte do pelotão quer pilotos, quer mecânicos e equipas de MotoGP estão baseados, e também na Fórmula 1. Também, em particular, com mais incidência, a Ferrari, a AlphaTauri e a Pirelli. Mas se a Pirelli não pudesse ir... nós emprestámos um jogo de pneus para cada um. mas é um constrangimento tremendo para a Fórmula 1 se qualquer um destes agentes não puder ir, e acho que o ponto de situação é mais ou menos: se um não for, não vai ninguém. Sim, acho que foi isso até que Chase Carey falou quando esteve em Barcelona, de que uma coisa é uma equipa não conseguir comparecer porque falhou em algum dos seus aspectos logísticos ou ficou sem financiamento, ou o que é que aliás, seja. Até há penalizações financeiras fortes previstas num caso desses. Agora, outra questão é um fator que está fora de controle. Ser proibida, ser impedida de participar por fatores externos. E aí acho que acho que ninguém queria. Imagina como é que a Mercedes, por exemplo, escolhendo uma equipa ao caso, se ganhasse campeonato, sim, por acaso, a primeira que me ocorreu, suponho que a Mercedes ganha a época de 2020 e a Ferrari falha 2 ou 3 corridas. Como é que eles vão vender isto? Pois, porque depois há logo o cálculo e se a Ferrari estivesse exato, nestas, será que dá? Exato. E logo as primeiras decisivas para melhorar aspectos para a época. Não, acho que... E uma Fórmula 1 sem Ferrari não. Acho que basta faltar uma equipa que já não... que mata a partida. Acaba o campeonato. Exatamente. Posto isto, na Austrália, parece à data 2, nós hoje, dia 3 de março, terça-feira, à noite, parece que vai haver. Os organizadores já confirmaram, as equipas já enviaram material. Já lá estão os pneus. Já lá estão os pneus. Mas o Grande Prémio do Qatar também estava a ser anunciado até à véspera do cancelamento. Pois, o de MotoGP. O de MotoGP. Aliás, o pessoal do Moto2 e o Moto3 já lá estavam. Creio que estiveram a testar. Foi, pois não sei. Sabes que para mim... Sim, também não acompanho muito. Se tem menos de 4 rodas eu já me perco um bocado. Mas creio que a situação foi essa, que eles já estariam lá a testar e ficaram. Sim, eu sei que li qualquer coisa sobre estarem a anunciar ainda a venda de bilhetes um dia antes e depois foi cancelado. Sim. Ou seja, foi uma decisão repentina e não sabemos quais são as medidas de contingência que tem a Austrália e se podem mudar a qualquer momento. Mas assumindo que na Austrália vai passar e que vai mesmo acontecer o Grande Prémio, agora hoje é terça, na Austrália já é quarta, já vamos quase a meio de quarta-feira, dentro de uma semana uma semana e um dia começa o Grande Prémio, propriamente dito.
Por isso já estamos muito em cima muito mesmo. perto, muito perto. Mas o problema maior então nem é a Austrália, será depois o Bahrein e o Vietnã. Sendo que a China já nem conta para esta equação. Pois, está oficialmente adiado. Para além disto, tu também vais andar aqui em viagens e que se calhar vais ter que ficar em quarentena, por isso É possível. foi um prazer. É o último episódio do Grécia, Turquia e Dubai. da bandeira amarela. Provavelmente vou ficar retida em alguns. Em algum aeroporto. Posso ir ter contigo, se calhar. Não? Olha, eu vou estar no Dubai na semana antes do Grande Prémio do Bahrein. Aparece lá e vamos ver a corrida. Dar um pulinho ali ao lado. Vamos ver a corrida onde? No lounge do aeroporto, em quarentena, na quarentena. Pelo telemóvel na app da Eleven. Pronto, só se for assim. Mas é uma pergunta pertinente. Funciona lá fora? Nos Açores já testei. Se o David ouviste, já não está. Né? Já vais levar. Vamos avançar para os testes? Vamos, já não estamos a dizer coisa com coisa. Outra vez. Não, falta uma coisa do Vietnã. O governo do Vietnã já está a impor restrições à deslocação de pessoas para o país e já exige uma quarentena de 2 semanas das pessoas. Tem que provar quarentena, sim. Exatamente, de zonas afetadas. Sobretudo a Itália. Particularmente a Itália. Ou seja, neste momento diria que os próximos grandes prémios é talvez o que esteja mais em risco. Sim. Por isso, eu só não digo... Daí as nossas provas de karting, não é? Pois, já tem que se encher isto com alguma coisa. Se fazer qualquer coisinha, não é? Daí que o campeonato só não começa garantidamente em maio na Europa, porque na Austrália já não deve ser cancelado. Só em princípio não. Mas as provas seguintes, Bahrein e Vietnã, ainda estão bastante ameaçadas. Ficamos por aqui sobre este assunto, não é? Sim, acho que agora resta... Temos que esperar. Exato, tudo o que dissermos agora é simplesmente especular. Sim. Não é que a gente tenha algum problema nisso, mas já não é a primeira vez. Bem molhado. Avancemos então. Sim, vamos aos testes. Estivemos em Barcelona? Estivemos um dia apenas. Mas... Sim, foi um dia, mas acho que foi bastante produtivo. Sim, que aliás é um programa que eu recomendo a qualquer era isso que te ia perguntar. Se achas que vale a pena ir aos testes? Acho que sim. Acho que, aliás, disse antes, já indiciava isso, mas acho que vale muito a pena quem gostar de Fórmula 1 ir aos testes, porque em primeiro lugar não é caro, ainda para nós é próximo, em Barcelona, 1h30 de avião estamos lá, os voos são frequentes e acessíveis, os próprios bilhetes de entrada, desde 20 e poucos euros, um acesso geral ao peão, até um acesso ao paddock por pouco mais de 100 euros. Sim, não se encontra em grande prémio nenhum, nem lá perto. E os bilhetes de paddock até fazem muito sentido, porque tu tens a visita. Pois, nós fomos... nós quando fomos comprar já não havia bilhetes de paddock. Pois, ainda bem que não havia, porque comprámos o Circuit Experience com uma visita guiada, que nos leva precisamente ao paddock, aos bastidores, uma visita por todo o circuito. E além disso dá-nos acesso a todas as bancadas da pista. Sim. Sabes que estás a ser filmado enquanto fazes isso? Eu sei, mas sabes porquê? Porque nós encontramos portugueses lá e eu estava a tentar encontrar o nome daquele ouvinte que veio ter connosco. Tiago, é isso. Para que é que estou aqui à procura se tu sabes? Sabes que antes eu ficava a falar para o boneco enquanto brincavas no telemóvel. Sim. Ninguém sabia, agora temos provas. Não faz mal. É mais uma prova que de facto nós falámos para aqui, mas não ouvimos o que o outro está a dizer. Mas por acaso estava a reparar que estavas a falar bem. Vale a pena ir aos testes. E é curioso porque depois as mesmas equipas estão mais abertas, são mais, mais relaxadas na sua abordagem. Facilmente vais a passar. Vimos lá o Daniel Kvyat, por exemplo, na motorhome da Jack Aitken, e ele chamar Toro Rosso ainda, mas da AlphaTauri. Cruzámos-nos com o Daniel Ricciardo, por exemplo, nos corredores. O Annie Badger. Exato. E vimos também o Jack Aitken. Sim. O piloto de testes e piloto de Fórmula 2. E permite-nos ainda aceder durante a paragem de almoço ao pitwalk, que é um dos momentos mais interessantes. Sim, se calhar o mais interessante até. Talvez. Assim. Apesar de que foi um momento em que a minha filha adormeceu. para ela não... Mas para ti foi só passeá-la de carrinho. Não houve problema. Não tentou entrar pela garagem da Ferrari como estava lá. Exato, mas ainda bem que falas na tua filha, porque para quem tem crianças, eu acho que é um bom programa em família,
porque permite aos miúdos ter um bom contacto logo com a Sim. Fórmula 1 desde cedo. E equipas como a Mercedes, olha, já estou a falar outra vez na Mercedes, por exemplo, permitia que as crianças tirassem fotos junto do Com os carro. carros. Eu acho que isto é importantíssimo para a Fórmula 1, para a sobrevivência, para ganhar adeptos para o futuro. Sim, e é interessante porque para os miúdos não há tanta confusão. Para Sim, começar. sim, já anda-se perfeitamente à vontade. Sim. E eu até andava com o carrinho de um lado para o outro, por isso. Que bem que te fez, andas a fazer exercício o dia todo. Fazer braço. Mas, por exemplo, para o Grande Prémio da Áustria já é impossível ir com ela. Sim, é muito mais confuso. O Grande Claro. Prémio são umas centenas de milhares de pessoas, Exato. Por completamente diferente. Estás confinado àquele lugar, é completamente diferente. Por isso, acho que é um bom programa, quer para aficionados da Fórmula 1, quer para um dia em família diferente. Fica aqui os conselhos de Bandeira. Totalmente de acordo, é Bandeira Travel. Bandeira. Nova agência de viagem. É. Assuntos um bocadinho mais sérios. Adiante, falando dos testes propriamente ditos. Sim, queríamos falar, ou pelo menos eu apontei aqui, não sei se tu queres ou não. Agora não tem outro remédio. Pois, a importância da quilometragem. Acho que é importante explicarmos o porquê das equipas tentarem fazer muitos quilómetros, não é? Sim. Ou achas que não? Acho que sim, acho que podemos ir por aí. E queria falar aqui do chamado o bottleneck da transmissão de dados, e é um dos fatores que dizem ser o principal trunfo da Mercedes, a capacidade não só de captar dados, não é? Porque captar dados todas elas conseguem, é só colocar sensores no carro e meter o carro a rodar. E sensores é coisa que não faltam nos carros atualmente. E a outra coisa é transportar esses dados à base e analisá-los. O bottleneck significa que é um momento em que tu tens tantos dados que já não consegues passá-los todos de forma eficaz à base. E processá-los. A Mercedes tem uma capacidade incrível de fazê-lo, e acho que tem sido um dos grandes trunfos da Mercedes durante estes anos, para além do DAS, em 2020. Sim, já lá vai. Sim, e portanto, essa é a importância da quilometragem. Não interessa só fazer muitos quilómetros, mas é preciso depois transportar todos os dados, compreendê-los, analisá-los e ter um bom sistema de transporte. E pareceu-me que este ano a Red Bull conseguiu fazer algo melhor que o que tinha feito, e se formos comparar as quilometragens, está tudo muito mais equilibrado, e por isso é interessante ver que até nos bastidores parece haver uma convergência de passado alguns anos. Esta questão dos dados recolhidos e da quilometragem, eu acho que este ano não seria dos anos mais importantes, porque há uma estabilidade regulamentar, os carros são os mesmos, os motores são os mesmos, até os pneus são os mesmos esta época, mas pela primeira vez já há algum tempo. Já há algum tempo que não tínhamos uma estabilidade tão grande. Porque a Pirelli normalmente gosta de tocar nas Sim. E isso refletiu-se na quantidade de voltas em pista, nos problemas, nas avarias que foram muito poucas durante os 6 dias de teste. Aliás, isto foi um fator que foi muito abordado na altura da parceria McLaren-Honda. Porque a Honda era nova, começava com um ano de atraso em relação às outras equipas na era híbrida que já tinham rodado em 2014, tinham todo um ano de informação de dados e tinham várias equipas. A Honda foi a única equipa que só tinha uma equipa, na altura a McLaren, e eu recordo-me perfeitamente de se falar que poderiam fornecer uma segunda equipa, já não tenho a certeza à época. Mas acho que foi vetado até. Exatamente, a própria McLaren vetou uma segunda equipa e para mim mantém, passados estes anos, aliás, um dos grandes problemas exato, mantém e reforço passado estes anos todos, que foi um dos grandes problemas da relação McLaren-Honda, falta de dados, falta de informação, apenas tinham 2 carros a rodar, ou um carro, carro por equipa que roda. E não é coincidência que os 2 melhores motores são os motores que mais equipas fornecem ao longo destes anos. Sim, e achas que isso não pode ser um problema para a Renault para o ano? Que vai ficar só com uma equipa em pista? Será um problema, certamente, porque a Renault já tem, não sabemos agora, porque mostraram fiabilidade nos testes, mas já tem alguns problemas. Pode ter melhorado a fiabilidade do ano passado, mas a nível de potência ainda não alcançou os 2 da frente, e perder a McLaren sem substituir por nenhuma outra. Sim, eu já nem falo na questão monetária, que a McLaren é cliente, claro, ao contrário da Honda,
que era parceira e patrocinadora e pagava, a McLaren não pagava para correr com os motores da Honda. No caso da Renault, a McLaren é uma simples cliente que paga, não sei se são 50, 60 milhões por ano, mas é algo nesta ordem de grandeza, para utilizar os motores franceses. Por isso, vai ser não só um rombo financeiro, como um rombo em termos de informação para a Renault. Felizmente para eles, os regulamentos de motores mantêm-se estáveis no próximo ano e poderá não ser tão significativo como se calhar foi em 2015. Sim, eles acho que estão a aproveitar este último ano com a parceria com a McLaren, porque o Cyril Abiteboul já disse que estão a desenvolver um novo motor. É a altura certa. É a altura certa. Agora, vamos ver. Os Renault nunca tiveram a fama de ser os motores mais potentes da grelha. Eles funcionaram muito bem na Red Bull por questões de mapeamento do Blonde Diffuser. Exatamente. Faziam uma combinação excelente entre o mapeamento do motor Renault e aerodinâmica. E aerodinâmica, exatamente. Mas nunca foram aquele motor famoso e tem 1500 cavalos. Nunca foi. Não. Por isso, vamos mas ver. Nessa época eram tamanhos mais fiáveis, coisa que não tem acontecido, não aconteceu na última época. Mas era importante termos uma Renault, ou pelo menos um motor Renault, a um bom nível. Tu achas que ora bem, vamos ter Mercedes, McLaren, Aston Martin e Williams a correr com motores Mercedes. Não achas que uma delas, e aqui provavelmente toca a Williams, não seria vantajoso procurar uma parceria com a Renault? Que de certeza que tem interesse em ter um parceiro. É assim, o ano passado não houve já esse rumor da Williams. Sim. Mas eles renovaram, entretanto. Renovaram com a Mercedes. Ou seja, porque a Aston Martin vai celebrar um contrato novo com a Mercedes. Sim. A Mercedes é a Mercedes. Aliás, eles já estão andando com o Mercedes do ano passado, na prática. Sim, basicamente é isso. É mais do que nunca uma equipa B da Mercedes. Da Mercedes. Já para não falar que a própria Mercedes é uma pequena acionista da Aston Martin. Também. E fornece os motores aos carros de estrada. Sim. Não a todos hoje em dia, creio, já tem alguns desenvolvimentos caseiros, mas são um parceiro técnico muito importante ainda da Aston Martin. Por isso, a curto prazo, vejo difícil, a não ser que alguma dessas equipas quebre com a Mercedes por questões técnicas e diga, a mim interessa-me ir para a Renault porque a McLaren está a fazer o caminho inverso, por isso também não será. Pois a McLaren não vai ser de certeza. Por isso eu volto a apontar ao Williams. Só se for a Williams, mas eu acho que a Williams não está em condições de dizer eu não quero o melhor ou um dos melhores motores da grelha para ir para o Renault. Acho que a Williams, se calhar, seria preferível tentar o Honda, por exemplo. Também já me ocorreu mas aí tem a questão da Red Bull que pode votar. A Red Bull é praticamente a equipa de fábrica da Honda hoje em dia. Não é praticamente, não é. Sim, e já tem essa vantagem de ter um carro laboratório, que é o AlphaTauri. Não estarão tão necessitados como... Foi um autêntico tubo de ensaio no primeiro ano. Exatamente. Eles colocaram nos Toro Rosso antes de colocar nos Red Bull durante um ano, precisamente para saber se seria viável para o motor da equipa principal. Agora, o que eu acho que pode entrar aqui são as novas equipas. E uma delas, a Pantera, não é? A Pantera não tinha laços à França. Sim. Eu estava a pensar até se a Renault não poderia tentar fazer algo como a Honda chegou a fazer com a Super Aguri. Apoiar uma equipa nova. No caso, o principal interesse deles era colocar o Takuma Sato a correr algures. E criaram basicamente uma equipa para o Sato. Mas neste caso a Renault, para ter uma equipa B e não ficar em desvantagem porque a Renault está para ganhar campeonatos do mundo, não é para quartos lugares, e para isso tem que ter as mesmas armas que os outros. Eu entendo que sim, e seria uma boa solução também para colocar os seus jovens pilotos, que têm muitos. Também tem um bom programa de jovens pilotos para os colocar. Sim, até tem uma fórmula, as World Series by Renault. Por exemplo, sim. Portanto, acho que passará mais por aí, por fornecer a uma das novas equipas, não como uma relação cliente-fornecedor, mas calhar como uma parceria um bocadinho mais próxima, e que essa nova equipa possa também receber componentes cliente, digamos assim, suspensões, transmissões. O carro do ano passado. O carro do ano passado não vai dar muito jeito porque mudam as... Pois, lembras bem, para o ano não, mas se entrar em 2022... Mas para 2022 já podia ser. Se bem que os carros para o ano de 2021 são muito prescritos, não é? Sim, como já vai ser quase um carro Fórmula, não? Sim. Por isso, não sei, vamos ver, eu acho que vai passar por aí, pela questão de uma das novas equipas.
Pronto, avançando um bocadinho, tu colocas aqui um ponto interessante que é 6 dias divididos por 2 semanas, é suficiente? Eu aproveito a tua deixa e coloco-te a ti a pergunta. Sim, acho que sim. Acho que todos nós gostamos de ver os carros em pista, não é? Para o público e pela experiência que tivemos, estes 6 dias divididos por 2 semanas são suficientes porque não viste lá nenhuma enchente. Sim. Por isso... Sim, os testes não existem para o público também. Claro, sim. Por isso para o público não há qualquer problema. Para as equipas, limita a quantidade de informação que recebem e como já vimos outras vezes, quando há a possibilidade quando não há a possibilidade de realizar um dos treinos livres, normalmente há sempre um fator de imprevisibilidade no Grande Prémio, o que pode ser interessante nesta redução dos testes. Eu estava-me a recordar, era por exemplo o que aconteceu com o Williams o ano passado, que não tiveram o carro pronto a tempo do início dos testes. Sim. E isso comprometeu seriamente toda a época deles, não só o início. Sim. Eles acabaram a testar na Austrália, na prática. Sim, e tem que ser, as equipas têm que ser competentes ao ponto de ter o carro preparado para o primeiro dia. Agora, acho que não seria diferente para a Williams. Aliás, o ano passado, se fossem só estes 6 dias, quase que não havia. Sim. O problema não seria tão grave. Sim, este ano o número de dias de testes foram reduzidos, passou de 8 para 6, devido à inclusão do 22º Grande Prémio. Por acaso, em princípio não haverá, por outras razões ninguém previa, mas foi essa a razão para a redução de testes. Agora, sinceramente, já respondendo à pergunta que vou fazer, não estou a ver muito bem onde eu colocar, mas não achas que poderia haver espaço para mais uma sessão de testes, 3 dias de testes, por exemplo, durante o ano, durante a época, para as equipas poderem corrigir algum defeito de concepção, tentar evoluir os carros após uma primeira fase da época? Acho que para isso já tem os treinos livres. Acho que não seria... Não vai por aí. Achas que dá para tudo, para testar e para preparar o Grande Prémio? Acho que sim. Repara, os treinos livres, o primeiro e sobretudo o primeiro e o segundo, que são de 1h30 cada um. Sim. Não tens as equipas sempre a rodar. Poderá ser. Estão limitadas a pneus. É o que eu te dizer, também tem a questão dos pneus que limita muito eventuais testes. Sim. Não sei. É assim, continuam a haver testes na mesma, não é? Por exemplo, este ano vai haver os testes para os pneus de 2021. Sim. Porque os pneus de 18 polegadas. Os pneus de... A janta é que é 18 polegadas. Mas falta-te aquela cadeira para acabar o... Mas o pneu tem um diâmetro de 18 polegadas. Não sei, eu acho que não vejo necessidade em... Diâmetro interior. Diâmetro interior. Fazer mais testes. Acho que já temos um calendário tão grande. E os testes depois... Ninguém os vê. Sim, os testes não rendem enquanto espetáculo. Claro. Eu acho que a haver mais testes tinha que haver menos grandes prémios. Porque depois entra aqui a questão de todos os mecânicos e tudo isso tem que sempre dar um lado para o outro. O Jean Todt depois vai dizer, é um privilégio. É um privilégio porque não é ele que anda lá a cartar material. Pois, não és tu que andas a conduzir as gruas e se calhar levar material às costas. E a arrumar a casa até à 1 da manhã em dias de grandes prémios para às 7 estar a arrancar para alguns. E este ano se calhar agravado com as questões das quarentenas e tudo mais. Sim. Por isso não, acho que tem que haver um compromisso. Ou há mais grandes prémios e menos testes, e se haver mais testes tem que haver menos grandes prémios, sendo que o que vai dar dinheiro são os grandes prémios, por isso acho normal é FOM? FOM, é. Liberty. Ou FOA. Liberty Media. É Liberty, pronto. Liberty. Ficamos com Liberty. E preferir ter mais grandes prémios. E quanto mais grandes prémios, mais treinos livres tens, mais testes tens. Claro, mas ao mesmo tempo, ao teres mais grandes prémios, tens mais logística e... Sim. Porque imagina que quando fossem a Barcelona ficavam lá 3 dias a treinar. Sim, era mais fácil. Era mais fácil. Eu estou a dizer isto, eu creio que ainda há um teste intermédio e não sei onde é, até pode ser mesmo em Barcelona. E posso estar aqui a mandar uma bola fora, mas... O ano passado houve no fim. Sim, no final da temporada costuma haver. Este ano há vários testes, mas pelas questões dos pneus. Que estão as equipas a fazer mulas. Sim. Carros mula. Ou seja, carros deste ano com as rodas do próximo ano, basicamente. Sim, acho que tem algumas questões já tem que ter suspensões também. Sim, entendo que sim, e algumas questões aerodinâmicas que é para clonar
a carga aerodinâmica do ano que vem. E com isto já estamos a perder muito tempo com este assunto. Avançamos então um pouco mais para os testes e para aquilo que se passou ao longo destas 2 semanas. Tiramos uma fotografia. Eu acho que ficámos sem bateria de uma das câmaras. Não faz mal. Um dia compramos baterias a sério. Adiante. Equipas suspeitam da legalidade do Racing Point, que foi um dos carros que deu mais nas vistas ao longo destas últimas semanas. Porque é cor-de-rosa. Porque é cor-de-rosa e porque é um Mercedes. E não é todos os dias que se vê um Mercedes cor-de-rosa. Não me recordo de ver nenhum. Lembro-me deste Racing Point. Ia dizer Paint, não é? Não há aí umas senhoras a vender uns produtos de cosmética que andam nos Mercedes cor-de-rosa também. Não é Mercedes, é qualquer carro. Pintam de cor-de-rosa. Mas eu já vi Mercedes. Já viste Mercedes? Já vi Mercedes. Eu vi há pouco tempo um Mini, mas era só o tejadilho e os retrovisores. Eu já vi, salvo erro, um classe C. Olha, não pagam mal então. Eu não me importo de andar classe cor-de-rosa. Trocas o teu A por um C? Eu troco o amarelo pelo cor-de-rosa se me derem um carro. Não tem aqui problema nenhum. E se for um W10? Pintavas de cor-de-rosa? Se for um W10 pintava de cor-de-rosa? Acho que até fica mais bonito de cor-de-rosa do que cinzento. E o Lawrence Stroll, pelos vistos, não se fez rogado também. Não, mas eu disse que é diferente. Pois. Muito... A maneira como a tinta assenta na carroceria. É uma diferença muito sui generis. Engraçado que falas no tema da tinta, porque há muita gente, ou muitos técnicos, muitas equipas a dizer que os carros são mate por uma questão de performance. É verdade, já li isso e ainda não me deu o trabalho de estudar o assunto a fundo. Já viste alguma coisa sobre... Já viste algum carro ter sido campeão do mundo mate? Não. Pronto, fica por aqui o assunto. Voltando ao Racing Point. Não, é claramente muito parecido com o W10. É um W10. Não, é quase igual. Com evoluções. Tu achas que é carro para lutar por vitórias? Não. Eu acho que não será por vitórias, não. Acho que, e falamos isto no último falámos no episódio. Quando gravámos conjuntamente com o Eleven em Barcelona. Sim, poderá fazer um brilharete aqui e ali, em circuitos que são mais específicos para aquele tipo de monolugar, para aquela filosofia. Mas não me parece que tenham essa capacidade para lutar por vitórias, mas acho que podem saldar para a frente ou estar em luta. Eu acho que até podem conseguir um pódio ou outro pontual. Eles claramente têm ritmo de corrida. Eles têm o piloto necessário, o Lance Stroll, para chegar aos pódios caso a oportunidade apareça. Isso... Sim, o Stroll, por exemplo, teve muito bem na Alemanha, conseguiu aquele quarto lugar. Por exemplo. Mais um bocadinho e tinha chegado. Sim. Mas ok, sim. voltando à questão do W10 cor-de-rosa, vimos os testes já sabemos, não se pode tirar conclusões dali, muita gente a esconder o jogo, muitas glory laps, muito sandbagging. Houve pelo menos a Glory Lap do Kubica, não foi? Exato, essa foi descarada. Os pneus mais macios, com o carro mais leve para conseguir a melhor volta. Sim. Mas lá está, no dia seguinte na Polónia, as capas de jornais, de certeza. Mas isto para dizer que, apesar disso tudo, dá para extrair alguma coisa e dá para ver que o Racing Point está realmente competitivo. Sim, a mim parece-me que sim, não só em velocidade de ponta, mas os long runs, os short runs, parece que o Racing Point está competitivo. Pelos testes podíamos dizer, ou se formos olhar de forma bruta por os dados, até podíamos dizer que é o terceiro melhor carro, mas olhar para os dados significa que o Renault seria o segundo. O que eu duvido. Isto é mais um feeling do que outra coisa, de dados concretos. O toquezinho de aquela chama a barraquinha de taro a funcionar. O cheirinho incenso. Já comentávamos a semana passada em Barcelona, e falámos disso no podcast também. Eu acho que a Renault vai estar com um carro muito bom. Acho que não, tu disseste isso. Eu disse e assumo. Estavas aqui a dizer, nós estivemos a falar. Não, tu disseste. Nós falámos e eu disse. Pronto. Ok. Por isso, eu assumo aqui, quando a Renault estiver a lutar por um 10º lugar, que eu os pus como candidatos sérios aos pódios. Ao pódio ou a vitórias? Não, falei em pódios. Pronto, pódios. Ok, mas foste tu que disseste. Não me metas aqui nesta conversa. Podes meter na conversa, mas não me vais incluir nesse grupo.
Mas o Renault pareceu ter algum andamento. Agora não sei é que tipo de programa que eles estavam a fazer e se foi-se para assustar a McLaren. Porque a McLaren mudou o carro radicalmente, a Renault também, mas fica mais ou menos pela mesma filosofia do ano passado. A McLaren altera tudo. A Renault, este é o ano do tudo ou nada para a Renault. A Renault tem que apresentar resultados este ano. Está bem, mas os outros não foram o ano do tudo ou nada. O primeiro não, porque compraram a Lotus. Sim. Não dava nada. Aquilo era um Lotus pintado de amarelo. Sim. Para já foi o carro mais bonito que a Renault teve até agora. O tom não era bem o tom certo de amarelo. Não era aquele amarelo. Sim, mas era amarelo. Não era amarelo bandeira. Mas não era amarelo preto, que é como é agora. Amarelo bandeira. Está certo. Mas depois todos os outros anos a seguir têm sido os anos do tudo ou nada. Não é? Não, repara, eles o ano passado era o ano do tudo ou nada porque veio o Richard. Não, o ano passado era o ano do salto. Eles chegaram ao quarto lugar há 2 anos e o ano passado queriam dar, aliás. E saltaram para quinto. Exato, saltaram, fizeram um mortal à retaguarda. Mas depois do fracasso do ano passado, de terem andado para trás quando deviam andar para a frente, eu acho que mais que nunca, e até pelas questões que falávamos no início do episódio, pode ser um ano muito decisivo para a Renault e para a continuidade deles na Fórmula 1. Não te parece que pode ser um ano mais de transição e apostar em tudo para 2021? Achas que eles estão em condições de esperar mais um ano para isso? Eles já esperaram tanto. Tem o Cyril a engonhar quase. Sim, por outro lado... engonha mais do que nós no início dos episódios. É verdade. Quem mantém o Cyril estes anos todos também é porque merece, não é? Porque não está com muita pressa. Mas eu acho que a Renault pode surpreender este ano. Okay. Palavras fica aqui, de é uma afirmação polémica. Estar o OBA a esta hora da noite. São 23h56. Vamos aguardar pelo início da época e pelo desenrolar da mesma e depois vamos atirar isto à cara do jogo. Mas falavas há pouco de mudanças de conceito. E mudanças de conceito, não foi uma mudança radical, mas leva-me ao W11. Nós já vimos que o W10 continua a ser um carro muito competitivo. Ele já o era o ano passado. Sim. E já ficava a sensação que ele tinha margem de evolução e a Racing Point está a mostrar que assim é. Sim. O carro ainda tinha ali... Carros que faz volta mais rápidas na última volta com pneus usados, para mim... Dá para tudo. Sim. Dá para tudo. Mas a Mercedes, e vimos ainda recentemente um vídeo muito interessante do James Allison, até está no OTT da Eleven. Sim, e nas páginas sociais deles também. Sim, foi lá que eu apanhei por isso. Sim, nas páginas sociais da Mercedes também eles publicam. Acho que até no YouTube deles. É uma explicação muito interessante. Claro que não entra em grandes detalhes sobre o W11, mas onde diz uma coisa que me chamou a atenção, que foi, nós temos o melhor carro, não vamos simplesmente evoluir isto. Vamos redesenhar aqui muita coisa, eles tiveram tempo para isso, é verdade. Sim. A Mercedes reformula em muita coisa o conceito do ano passado e tocam num ponto que eu achei muito interessante, que é a questão da refrigeração do motor. O W10 era um carro que não gostava muito de temperaturas altas. Nem de altitude. Vimos o Grande Prémio da Áustria. E do México. Sim. Grandes prémios em altitude e com temperaturas elevadas. Desapareceu. Não houve Mercedes para ninguém nessas corridas. E então o que é que eles resolveram fazer? Vamos pôr o motor a trabalhar a temperaturas ainda mais altas. É mesmo uma chapada de luva branca. Aí tu queres, não dá para andar quente? Faz mal. Ou seja, eles otimizam o motor, conseguem pôr a funcionar a temperaturas mais elevadas, como o James Allison explica, isso permite ter radiadores mais pequenos, não precisa de tanta refrigeração e consegues ter ganhos aerodinâmicos significativos com isso. Sim, porque eles depois reduzem o tamanho dos pontões, reduzem o tamanho da cobertura do motor. Mas para mim é de gênio. É dizer, temos problemas de refrigeração, ok, vamos reduzir todas as emissões de ar. Exato. Que é o que tu pensas logo. E tenho que dar os parabéns à Mercedes por isso. Mas visto que a Mercedes ainda assim, com os motores Mercedes ainda assim tiveram alguns problemas. Tiveram a estourar. Tiveram a estourar. E eu lembrei-me dessa questão também, se não estaria relacionado. Não sei, poderá estar relacionado, mas acho que poderá ser uma questão da equipa a estudar o mapeamento do motor. Achas que estavam a usar modos extremos? Acho que sim. Acho que eles devem estar a estudar até onde podem puxar por aquele motor e eventualmente restringir a capacidade de refrigeração que o motor tem, de forma a que consigam compreender quando é que ele falha e quais são os sintomas que ele começa a dar para falhar. E depois, a partir daí, começar a corrigir. E acho que é para isso que servem os testes.
Repara que eles fizeram muitas voltas na primeira semana. E ainda assim a Mercedes foi a equipa que fez mais voltas. Mais de 900 voltas nos 6 dias. Por isso não me admira nada que eles tivessem no programa de testes situações para arrebentar mesmo com os motores. A Williams, dos clientes da Mercedes, se não me engano, foi a equipa que mais sofreu com problemas de motor. Sim. Mas isso pode ser uma questão de impactamento do Williams. Pois, exatamente. Era aí que eu ia chegar. Pode ter a ver também com a questão do próprio desenho do carro. É evidente que o Mercedes é desenhada à volta daquele motor. Eles sabem à partida o que é que estão a fazer. Sim. Enquanto que a Williams é uma mera cliente que recebe aquele pacote e tem que adaptar um carro. Tem que encaixá-lo. Sim. Mas ali, isso leva-me a outro ponto. Leva-me ao DAS. Que é fascinante, acho que é um golpe de gênio que a Mercedes conseguiu com aquele sistema. É um sistema só de conforto, aquilo não faz nada. Exato, é só para pôr o volante mais a jeito. Nós já falámos dele aqui, creio que no primeiro não chegámos a falar, estávamos a começar os testes. Não, mas acho que falámos. Falámos? Já 15 dias é muito tempo. Mas não, até explicámos qual é que eram os potenciais benefícios do então, tens razão. Então vou-me poupar de explicar aqui novamente. Se não ouviram, tem aqui um bom pretexto para ouvir. Já não é tempo perdido. O primeiro episódio que se chama A Bandeira Verde. Que é... Tem não me escolhi. Mas onde é que eu quero chegar com isto? É um sistema notável, deixa as equipas adversárias a protestar, a coçar a cabeça, mas eu olho para isto tudo e eu acho que o DAS é a ponta do iceberg. Eu acho questões como esta questão do motor, da eficiência, de resolver os problemas de temperatura que a Mercedes tem, de pegar no que estava bem e fazer de novo, provavelmente ainda melhor. Eu acho que este W11 ainda vai ser mais competitivo. Pode ser. Na altura em que esperamos a convergência, exato, o W11 dá um salto. Eles não ficaram claramente deitados nos louros, não se agarraram ao que tinham e ficaram à espera dos outros. Eles foram andando. Sim. Aliás, o que o Daniel Ricciardo dizia, acho que traduz aquilo que tem sido a Mercedes na Fórmula 1. É verdade, nunca ficam à sombra da bananeira. E continuam sempre a tentar melhorar. E no artigo que nós fizemos a comparar o W11 com o W10 é incrível. Com o Racing Point? Com o Racing Point. É incrível ver como é que uma equipa pega num carro que dominou pelo menos metade da época passada e consegue fazer algo. É incrível. Ainda melhor. Eu pensei que nós estávamos no topo. Eu no início dos testes estava a pensar até, é pena agora irem mudar as regras todas, porque isto está a caminhar para uma convergência, isto não tem muito mais para onde inventar, mas a Mercedes encarrega-se de provar que eu estou errado. Sim. Também não é muito difícil provar que eu estou errado, mas a Mercedes fala... Ainda há bocado estavas a pôr a Renault no pódio. E há outro ponto em que a Mercedes voltou a inovar, mas ainda não consegui ver o que é que eles fizeram, mas ao que parece a suspensão traseira do carro foi revista. E eles fizeram questão de não mostrar quase nada da traseira. Nada. E ao que parece aquilo melhora bastante o comportamento do difusor. O trabalho do difusor, porque conseguiram selar o fundo plano ali entre a roda traseira ou seja, mais velocidade em curva ainda. Mais velocidade em curva ainda. É para perguntar... Quem é que lhes vai tocar? Eu estou sempre a dizer, eu gostava de ver outra equipa a ganhar, eu espero ver uma Ferrari, uma Red Bull, uma McLaren. Exatamente, eu gosto de ver corridas pode ganhar a Mercedes, mas que seja ali até ao fim. Mas estes gajos merecem um caneco só por causa de... Entregar já. Levem a taça e deixem brincar nos outros meninos. Estamos a arriscar é que depois digam que nós somos fãs da Mercedes. Mas olha, eu sou fã do trabalho deles. Não podemos odiar talento. Chapou, como diz. É incrível. E há que dar mérito a quem tem, e a Mercedes tem feito um trabalho que acho que quem contestava. E fica mesmo esta questão no ar. Quem é que lhes vai tocar? Pelo menos para 2021. Sim, em 2021 é baralhar a idade de novo. Mas claro que isto para já lhes dá vantagem para 2021, porque eles, com o avanço que têm, podem se focar no que está para vir. Sim. Deixa-te outra vez a pergunta. Quem é que lhes pode tocar em 2020? É verdade. Estás a tentar fugir. Não, eu por muito que eu esteja a facilitar. Ferrari ou Red Bull? Eu ponho as minhas fichas na Red Bull, ainda assim. Acho que se alguém pode oferecer alguma concorrência séria à Mercedes este ano, será a Red Bull. Eu não acredito, eu também não compro a teoria de que a Ferrari está no meio do pelotão, estão assim tão mal. Isso não.
A Ferrari vai estar no top 3. Vai estar no top 3. Eu acho que a própria Ferrari estaria convencida que estaria ao nível da Mercedes e resolveram esconder um bocado mais o jogo quando viram que não estão. A Red Bull, eu acho que a Honda tem vindo numa curva de evolução, sobretudo ao longo do último ano, muito estável. Eu acho que tem motor, se não estar ao nível do Mercedes e do Ferrari, anda muito lá perto. Parece que já está superior ao Renault. Isso. Sim, isso acho que já não há dúvidas, que neste momento temos 3 motores e um pouco mais atrás. Vamos ver como é que está para este ano. Por isso, não é por motor que a Red Bull não vai ser competitiva. Eu ainda tenho muita fé no Adrian Newey e que consiga sacar um coelho da cartola para termos uma Red Bull no mínimo tão competitiva como a Mercedes. Não gostaste de ver aquele último dia de testes da Ferrari em que eles fazem aquele stint brutal? Sim. Tanque cheio, C2, o melhor pneu da Pirelli. Eu por mim só se corria de C2. Se forem montar alguma vez pneus Pirelli no vosso carro, perguntem se aquilo é a mistura C2. C2. Mas esse stint que eles fazem no último dia, tu ficas a pensar, se calhar não estão assim. Surpreendam, mas estou aqui para isso. Não estão assim tão longe. Mas o Mattia Binotto continua a dizer que não, que é performance. Mas se alguém leva o Binotto a sério, seja no que for. Não sei. Acho que nem na Ferrari o levam a sério. Não, isso acho que sim. Pelo menos quando era diretor técnico. Sim, que se calhar é no que levam mesmo. Se calhar é no que depois porque a Ferrari parece que perdeu um bocadinho. A Ferrari parece um pouco sem rumo, parece que sem. Eu acho que o Mattia Binotto, eu fico com a sensação que estamos ao mesmo tempo a perder um bom técnico sem ganhar um grande líder. Também teve essa sensação o ano passado. E sou fã de Mattia Binotto. O ano passado. Na altura em que... É um tipo simpático e tecnicamente competente. Sim. E ele aparecia muitas vezes nas conferências de imprensa, na altura ainda não como diretor, ou melhor, como diretor técnico, e gostava bastante de ouvir falar Mattia Binotto e fiquei fã do Mattia Binotto. Até fiquei contente quando o anunciaram como team principal, mas acho que a Ferrari está a perder um crânio. Falta um Jean Todt à frente daquilo, um Toto Wolff. O Jean Todt. Eu estou a falar do Jean Todt do tempo da Ferrari. Pois eu sei, mas eu já estou assim tão vocês não são os melhores amigos, mas tenta-te abstrair disso, pensa no que ele fez na Peugeot. O Ross Brown, pode ser um Ross Brown? Pode ser um Ross Brown, por exemplo. Ficamos com o Ross Brown. Pronto, ficamos com o Ross Brown. Não queres um Toto Wolff? Pode ser um Toto Wolff também. André Seidel. André Seidel, e saltamos diretamente para a McLaren. O que é que tu achas que a McLaren faz este ano? Eu ando tudo ou nada, não é? Eu acho que a McLaren já foi ou nada, por isso eles ainda têm algum crédito até saltarem o tudo. E sobretudo a McLaren não está dependente de um conselho de administração que tem um estado como acionista para decidir se continua na Fórmula 1 ou não. Claro. A McLaren, desculpa só, a McLaren tem isso em comum com a Ferrari e com a Williams. Eles vivem da Fórmula 1, eles sem Fórmula 1 não fazem sentido. Sim, não faz sentido a marca, exato. A McLaren é uma das equipas que pode vir a ser prejudicada por esta questão das equipas B, como o caso da Racing Point. Sim. Poupa imenso em investigação e desenvolvimento e pode ultrapassar a McLaren, que investe imenso. Mas eu não coloquei a McLaren no saco da Ferrari por acaso, porque a McLaren é uma estrutura, ao nível da Ferrari. Eles têm tecnologia de ponta, o centro de investigação e desenvolvimento deles é um pináculo da indústria automóvel. Tens tudo de bom. Aliás, a própria McLaren Applied Technologies, como o próprio nome indica, aplica muito do conhecimento da Fórmula 1 e a outras áreas, porque a McLaren é um centro de inovação e tecnologia, não é um mero garagista. Claro. Sim, e a acontecer isto da Racing Point os alcançar é mais culpa da McLaren do que propriamente da Racing Point. Porque tu colocas aqui também esse ponto das equipas B poderem apanhar equipas com estruturas puras e duras, mas isso a acontecer, como estás a dizer bem, é incompetência dos próprios, porque as equipas B, como se tem visto com a AS, por exemplo, estão limitadas no desenvolvimento por aquilo que é um projeto antigo, peças cliente sobre o qual não têm controle. Isso é o que é. Isso um projeto antigo é melhor do que um carro desenvolvido pela Renault ou pela McLaren. Quer uma, quer outra tem a obrigação de fazer melhor que um carro do ano passado. Claro. Mas dizias tu o que é que eu acho, o que é que poderá ser a época da McLaren? A McLaren neste momento é a melhor dos outros.
Se bem que para mim a McLaren nunca será os outros. A Concordo McLaren contigo. será sempre A McLaren é para estar a lutar com a Red lá na Bull, com a frente. Mercedes, com a Ferrari. Se eu acho que eles vão conseguir fazê-lo este ano, acho que não. Acho que o melhor que O podem fosso alcançar. ainda era muito grande. Sim, é muito grande. E acho que o melhor que podem alcançar é ou abrir um bocadinho mais para o restante pelotão, porque o ano passado acho que para o final do ano já era claramente o melhor carro do segundo pelotão. Sim. Mais uma vez falávamos disso no último episódio também. Já era uma Fórmula 1.25 enquanto os restantes seriam uma Fórmula 1.5. Agora têm que tentar alcançar os 3 da frente para eventualmente em alguma oportunidade que surja possam chegar ao pódio, como aconteceu no Brasil. Mas é um ano em que a McLaren também tem que pensar para 2021. Mas mais uma vez eles têm os meios e os recursos para poder atacar as duas épocas em simultâneo. Numa condição normal eu estaria nesse ponto de vista, mas Zac Brown quer estar na Indy, quer ter um programa. Eu não acredito que eles não se metessem na Indy se não tivessem Bem, lucros devem ter e é mais barato. Sim. E eles agora reforçaram a parceria com a British American Tobacco. Sim, como é que eles Better dizem? Tomorrow. A Better Tomorrow. Os outros é o Mission Win Now, este é o Better Exato. Tomorrow. Não vai ser a fumar. Não. A BAT, que recorde-se, já esteve na Fórmula 1 em nome próprio enquanto proprietária de uma equipa, a British American Racing, mais conhecida como um bar para os amigos. Que no futuro poderá vir a ser Bandeira Amarela. Bandeira Amarela Racing também. Mas acho que é isto, acho que é o que a McLaren poderá fazer. É tentar abrir um bocadinho mais o fosso. Se for alcançada pela Renault, mérito para a Renault. Pronto, falando um pouco agora daquilo que eu considero talvez o terceiro pelotão, e creio que estás de acordo comigo, Williams, Alfa e Haas. Alguma coisa a dizer desta malta? Vai ser interessante a luta pelos últimos pontos. Eu tenho pena que, por um lado, que a Sauber, ou Alfa Romeo, como lhe quiserem chamar, Sim. Sauber Romeo. Não se tenha aproximado um pouco mais do pelotão da frente, mas parece-me claramente que começam a ficar para trás em relação a Renault, McLaren e também Alfa Tauri. Mas tem a ver com a forma como eles abordam as épocas. O ano passado eles começaram muito bem. E é curioso ver que os carros da Sauber ainda são muito diferentes dos outros. Ou seja, ainda há muita forma. A equipa tenta ainda encontrar muitas formas de alcançar performance que outras equipas não conseguem. Eu gosto dessa isso é abordagem. interessante. O engenho, não é? O engenho da Sauber, que sempre foi conhecida por isso, apesar de... Sim, a Sauber durante muito tempo assumiu um pouco o papel que tem sido da Force India e da Racing Point de se meter entre os grandes. Sim. Aliás, foi isso que despertou a atenção da BMW quando comprou a equipa. Sim. A Sauber conseguiu quartos lugares atrás de Ferrari, McLaren e Williams na altura. Sim. Por isso eu tenho sempre esta ligação um bocado até emotiva à Sauber por causa disso mesmo. Porque era o Dark Horse, não é? Era o Peter Sauber, para começar, é uma figura simpática da Fórmula 1. Apesar dele hoje em dia estar completamente afastado da equipa, aparecendo das passos. Ele de vez em quando aparece lá, quando é preciso salvar a casa, lá tira um homem da reforma. E depois sempre tiveram um bocado sempre assumiram um bocado essa figura do underdog, e que vai despertando a atenção de construtores aqui e ali, da BMW há 10, 15 anos, agora da Alfa Romeo. Sim. Uma parceria que provavelmente também acabará no próximo ano. Sim, é uma mera questão de patrocínio. Exato. Nem sequer uma parceria tecnológica que tenha muito influência. É engraçado, a Alfa apresentou agora o Giulia GTA e o GTA M, e eles anunciaram aquilo como tendo sido desenvolvido com tecnologia da Sauber. E olha, Sauber ou Alfa Romeo? Para Alfa Romeo chamar-lhe Sauber. Está trocado, tens um Sauber na Fórmula 1 que chama Alfa Romeo. Exato, que eles não podem dizer foi a equipa da Alfa Romeo da Fórmula 1, foi a Sauber, ao menos chamam as coisas pelos nomes. E diz, aliás, nos carros da Fórmula 1 diz Sauber Engineering. Exato. E continua a dizer para esta. A Sauber continua a ter um dos melhores túneis de vento do pelotão. E será por isso eventualmente que tem estas soluções. Estava a falar nisso, estava a pensar nisso também. Estas soluções eles podem explorar soluções aerodinâmicas interessantes precisamente porque têm tecnologia para isso também. E fico sempre com aquela questão eles conseguem abordar isto sempre de uma forma diferente, se calhar encontrar um buraco aqui e ali no regulamento,
mas depois não tem as capacidades financeiras para desenvolver o carro ao longo do ano. Pois, falávamos no túnel de vento. Eu, se não me engano, foi precisamente o túnel de vento da Sauber que esteve parado 2 ou 3 anos antes de entrar o patrocínio da Alfa Romeo, porque não tinham dinheiro para o colocar a funcionar. Acho que tens razão. Por isso fica sempre a água no bico da. Exato, ou seja, eles têm os meios, mas falta dinheiro, falta sempre um parceiro forte. Parece que a Alfa Romeo não vai passar de um mero patrocinador Marketing. como a Orlen. Marketing. Exato. E não de uma parceria mais forte, mais entranhada no próprio grupo, que permitisse utilizar esses meios que a Sauber já nos mostrou que é capaz de utilizar muito bem. E por isso parece-me assim um bocado até triste colocar a Sauber e a Williams, a Alfa Romeo e a Williams, assim num terceiro pelotão a lutar por meros pontos. Mas olha, tendo em conta o último ano, eu acho que para a Williams é uma felicidade já serem colocadas num pelotão junto dos outros. E depois a outra incógnita é a AS, porque... A AS não pareceu... Volto a dizer o que disse no início. Testes valem o que valem, não podemos tirar conclusões daqueles tempos, não sabemos que condições foram feitas, etc. Mas, tentando filtrar um pouco a informação que se tem, a AS parece um pouco atrás, não? Sim, mas é aquele feeling que tu tens que coloca os Renaults no pódio também, que coloca os Racing Point, o feeling da Renault só tu é que tens, que coloca, não sei, tens aquela sensação do isto não dá para mais. Aliás, eles foram a equipa que menos rodou ao longo dos 6 dias. Sim. Enquanto que no caso da Racing Point, por exemplo, tens aquela sensação de se calhar aqui qualquer coisa especial. Esta malta está muito confiante, acho que estão a rodar bem, estão a rodar certo. Agora no caso da AS notou-se, não houve um rasgo, não houve nada nos testes que indicasse, não houve grandes stints que indicassem que eles podem realmente estar ali para se intrometer nos lugares, como já se intrometeram noutras épocas. Sim. Mas pode também ser aqui uma questão psicológica tua. A AS, o ano passado, veio numa época em que até começa bem na Austrália, mas depois vem a descer a pique quase, né? Na Áustria tiveram a lutar com os Williams, que ninguém esperava que alguém conseguisse. Sim, Silverstone também. Sim, então tiveram... A Silverstone até houve a célebre questão do um carro voltou à spec anterior e depois eles bateram. E depois bateram e ficámos sem saber qual é que era. Qual é que era o carro bom. Gênio. E continuam os dois. E pode ser essa questão psicológica do já não estamos à espera de nada da AS. Enquanto na Racing Point houve agora a compra da Aston Martin, a equipa vai se voltar a chamar no Aston Martin, ou seja, as notícias à volta da Racing Point são positivas, então tu tens tendência a pensar eles vão fazer qualquer coisa interessante, enquanto que as notícias à volta da AS são negativas e tu tens aquela tendência de isto não vai dar. Hoje até apareciam notícias de que o Ginés terá dito que, dependendo do que a equipa fizer nas primeiras provas de 2020, decida a continuidade ou não para 2021. Mas é que não faz sentido essa quebra de 2020 para 2021. Se tu me dissesses que para 2021 não há uma continuidade no regulamento, ok, tudo bem. Agora, o que poderá ser é que a ginásio sabe que quando muda o regulamento é quando a AS mais sofre. Não têm capacidade para desenvolver e estão dependentes daquilo que lhes entregarem. Basicamente é isso. Por isso, por falar em coisas que entregam à AS, íamos perder o ponto da unidade de potência da Ferrari. Pois é, mas só uma nota para fechar aqui a questão da AS. Sim. E ainda não falámos da Williams também. Falámos um bocadinho. Mas então, introduzindo a Williams, achas que conseguem chegar ao nível da AS e da Alfa? Dá uma sensação que sim. Eu também acredito nisso. Voltando à AS. Isto está cheio. Tendo em conta o que fizeram ano passado, já é mal. AS, vimos a Ferrari a esconder o jogo, dado que a AS anda com a Ferrari do ano passado, achas que podem estar a esconder o jogo num patamar abaixo? Poderá ser, né? Não é? Também houve alguns problemas na unidade de potência do Ferrari, não foi? Sim. Não sei, o ano passado a Ferrari não escondeu jogo nenhum. Ganharam o campeonato da pré-época. O inverno era deles. Este ano era de apostar isso, porque pode não haver mais nenhum. Olha, se calhar não tinha sido uma opção. Não sei, é aquela questão, aquela sensação de... Não sei, parece que não vai sair muito da... Não espero muito da AS, para ser sincero. Mas também é verdade que nunca esperei muito da AS.
verdade. Até por causa pelo modelo de negócio. Modelo de negócio. Sim, no fundo não é um modelo de negócio. Pelo modelo como eles abordam. Eu só tenho mais uma coisa a acrescentar em relação a se o Ginés decide abandonar no final ou a meio desta época sem nunca ter trocado os pilotos, é criminoso. Não, ele chegou a trocar. Trocou no primeiro ano. Teve o Grosjean está lá desde o início. O Grosjean acho que acompanhou a Asa ao longo destes anos todos. E o outro era o Gutierrez? Gutierrez, o Esteban Gutierrez chegou a andar por lá. Não serão lembrados pelos pilotos. pelo melhor talento Não. naquele carro. Saber que na altura o Grosjean era bastante cotado. O Grosjean é rápido, só que acaba aí. Não chega para fazer dele um bom piloto. Não. E já vimos e revimos que falta muita coisa ali. Mas consistência. Eu ia dizer juízo, mas também serve. Pronto, okay. Estavas a tocar num ponto interessante, a questão do motor Ferrari do ano passado. É verdade, já tinha esquecido. Mas não, ficou aqui, estava aqui arrumadinho para pegar para trazer para a mesa novamente. Sim, diz. Tu é que estavas a falar. Eu só vou comentar agora. Ok, então o que aconteceu é que o motor Ferrari, houve uma série de polémicas o ano passado, ser legal, ser ilegal, não sei o quê. E... O Max Verstappen chegou a chamar-lhes mesmo batuteiros. Sim, é verdade. E agora a Ferrari chegou a um acordo com a FIA. Um acordo secreto. Um acordo secreto que não vai ser divulgado. Daí ser secreto. Por questões de propriedade intelectual. Pois, com certeza. Em que a Ferrari vai alterar a forma como opera o seu motor, mas não se sabe muito bem. Não se sabe se estava legal, se não estava, como quem diz, olha, isto não pode ser assim, vais mudar, mas eu não vou dizer se estava bem ou se estava mal. Vou aqui dar um elogio à Ferrari. Que achas que encontraram um buraco nos regulamentos? Da mesma forma que a Mercedes desenvolveu o que me parece ser um lugar incrível, a Ferrari acho que tem uma unidade de potência incrível. E eles... Nem sei se é uma área cinzenta do regulamento, porque pelo que eu estive a ler, a FIA não consegue encontrar nada. Foi a Ferrari que disse: nós fazemos isto assim, nós podemos deixar de fazer. Pelo menos foi o que eu percebi. O que acontece é que nós fazemos isto assim, nós deixamos de fazer, tudo bem, mas isto não sai daqui. Ou seja, para mim isso tem que ser, é outro golpe de gênio, de fazer aquilo tão bem. Muito provavelmente é mais difícil de julgar porque não sabemos exatamente os contornos da história. Sim. Mas eu acredito muito nisso, que seja ali uma solução, alguns no limiar das regras, mas sem cruzar esse limiar, uma área cinzenta. Não estava no espírito do regulamento. No espírito do regulamento, esse famoso, qual Espírito Santo? O espírito do regulamento é que dita as regras. E então para não ferir suscetibilidades, fizeram um acordo de cavalheiros que diz, ok, isto não diz a ninguém como é que isto se faz, até porque se for ilegal a FIA tem que comunicar às outras equipas para as equipas não fazerem igual. Coisa, exatamente. Sim. Por isso entendo que não será ilegal. Eu acredito, lá está, eu aposto que deve andar ali nas tais áreas cinzentas, ninguém sabe muito bem se é legal, se não é, e então para não melindrar ninguém, mata-se a nascença. E acho que o acordo também coloca a Ferrari em posição de colaborar com a FIA no desenvolvimento de novos combustíveis ou líquidos de combustão, qualquer coisa assim parecida. O que se suspeita é que a Ferrari estava a utilizar o intercooler para melhorar a performance do motor. Por isso, para mim, apesar disto parecer assim um bocado shady, chamamos-lhe assim, que não me lembro de uma palavra melhor, para mim acho que a Ferrari esteve muito bem. E gostava de ver um W11 com aquele motor a funcionar como funcionou o ano passado. Isso faz lembrar a história da Brown, onde pegaram no melhor chassis e meteram-lhe um melhor motor. Eu gostava se fosse Honda não podia continuar com o motor Honda não era tão bom. Por isso eu gostava de ver esse monolugar, essa quimera. Lamento desiludir-te, mas acho que não vais ter essa. A menos que a Racing Point pegue no carro deste ano e mude de motor no meio do ano. Olha, por exemplo. Quem sabe? Exato. Embora é o Mercedes do ano passado, mas é mais parecido que se consegue arranjar. Já não é nada mal, mas fica esse meu desejo. A nível de testes, acho que não há muito mais a acrescentar. Os testes da Fórmula 2 e da Fórmula 3, mas que
nível de testes de Fórmula 1, acho que não há muito mais a ok. acrescentar, especulação. E resta-nos aguardar pela Austrália. E acima de tudo, cai a Austrália. E que é? A Austrália, não sei se vai haver grande prémio na Austrália. Já vale tudo. Que era Vamos só. para os testes da Fórmula 2 então. Sim, mas os testes da Fórmula 2 de facto acabaram hoje. Ou quer dizer, acabaram ontem porque já passa da meia-noite. Acabou dia 3 de março. Houve um piloto que falhou os testes, o Christian Lundgaard falhou os testes porque esteve De quarentena. de quarentena. Se não me engano foi o Sergei Sirotkin que tomou o lugar dele. Não sei. É provável. Vai falando que eu vou pesquisar. Sim, mas em relação a estes testes, não temos muito a acrescentar. Os testes já decorreram, ou as grelhas já estão completas para as temporadas. Exatamente. Foi? O Sirotkin é que tomou o lugar dele. Faz sentido. Devia andar para ali. Isso é uma grande vantagem para a equipa. Porque o Sergei Sirotkin é muito bom tecnicamente. Pelo menos tem fama disso. Sim, ele é engenheiro até. Sim. Por isso foi uma boa substituição, calhou-lhes bem. Não, mas acho que será depois mais interessante fazermos mais para a frente um episódio de Fórmula 2 e Fórmula 3, quando for começar a época. Se começar. Foi engraçado ver os Fórmula 2 com as jantes de... Fica muito bem nos carros. Eu gosto, mas sabes que tivemos comentários a dizer o contrário. Sério? Sim. A dizer que parecia... Eu lembro-me de um especificamente a dizer que parecia o carro do Mr. Bean, mas com rodas grandes. Eu acho que dá assim uma pose de racing aos carros. Eu acho que parecem mais modernos. Exato. Faz lembrar um pouco os turismos, estamos habituados a vê-los com rodas grandes, não é? Por isso não desgostei. Gosto mais de ver os Fórmula 1. Mas isso será porque os Fórmula 2 são mais compactos. Talvez assenta melhor nas limusines de Fórmula 1. limusines de Fórmula 1. Mas já viste, aquilo não vai ser coberto com tampões para o ano. Os de Fórmula 2? Os de Fórmula 1. Os Fórmula 1, sim. É para não te habituares então. Vai parecer tudo pneu. Vai ser tudo pneu. Vão fazer aqueles desenhos, lembras-te na altura da Brown? Da Brown também usava assim os tampões. E depois tinha o desenho da jante pintado por fora. É influenciante. Era o que era. Pronto. Enfim. Adiante. Saímos do circo? Saímos do circo. Vamos a outro circo. Vamos até à Fórmula E. Isto não é bem circo, eles dizem que é mais Mario Kart. É mais isso, é verdade. Tem fan boosts e. Mas é a própria Fórmula E que diz que isto é Mario Kart. Aliás, os vídeos deles até são com umas montagens com Mario Kart. Mas sem lançar bananas a ninguém. O António Félix da Costa fez um corridaço em Marrakech. Mas o Jean-Éric Vergne fazia-lhe bem ter comido uma bananinha depois. Estava doente e a fruta faz bem à saúde. Mas António Félix da Costa convence, um domínio tremendo. Desde a pole position. E assume uma liderança destacada do campeonato do mundo. Depois de 2 segundos lugares, era o que faltava. Fácil. Parece-me daqui à frente é contar provas e somar vitórias, não é? Acho que sim. Isto não tem muito que saber. Não ouviste nas notícias e não leste nas notícias. Todo lado, capas de jornais ditos desportivos, por todo lado. Aberturas de telejornais. Não se falava de outra coisa. Foi aqui, foi na altura do duplo pódio com o Filipe Albuquerque no WEC. Na altura dos duplos pódios. Estamos muito mal habituados. Esta malta habituou-nos mal. Com estes estão muito mal habituados. O Filipe Albuquerque testou com a DS Tech Cheetah no teste de rookies em Marrakech, talvez já preparar algo mais para o futuro. Sim, não na Fórmula E, não acredito que seja na Fórmula E. Também acho que não, até porque não acredito que vão pôr um francês fora de uma equipa, que apesar de estar inscrita como chinês é francesa. Mas vejo aqui estes dois a serem colegas de equipa na entrada da Peugeot na WEC, por exemplo. Faz sentido. Tivemos no Twitter a Peugeot Sport a dar os parabéns ao António Félix. Exatamente, é tudo grupo PSA, mas para quem tem acompanhado o WEC esta época, e o WEC esta época é de LMP2 para baixo, porque LMP1 não serve para nada. Sim, basicamente é decidir quem é que o Bob decide quem é que vai ganhar a corrida e acho que é uma dupla incrível, o António Félix da Costa e o Filipe Albuquerque, não por serem portugueses, mas porque são muito bons. Os dois. Tanto que ambos já ganharam, têm sido presença assídua no pódio. O Filipe Albuquerque até é líder do campeonato, ele com o Phil Hansen. Sim, o Filipe Albuquerque é líder nos LMP2 e o António Félix da Costa é o líder na Fórmula E. Sim. E está em
no top 5 dos LMP2 também. Sim. Por isso, com a Jota. Porque ele acho que não fez as provas todas, então não tem tantos pontos. Não sei. Já estamos a divagar. Não, mas acho que seria uma dupla incrível para a Peugeot. O António Félix da Costa é o Filipe Albuquerque. E eu. Se calhar... para equilibrar. Tu eras o Bop. Pode ser. Porque não? Pronto. Melhor momento do episódio mesmo aqui a acabar. Sim, aquela reviravolta nos descontos. Pronto, pode ser. Só não fecharmos com isto, que ainda temos aqui uma novidade muito interessante de indicar. Sim, o Alonso finalmente acabou. É que já não sei quem tem mais piada que tu disseste. Ou o Alonso ficar na McLaren por lealdade. E ele a minha escolha. Assim, o Alonso depois de ver todas as portas fecharem, depois de ter saído da McLaren como embaixador. Exato, para ter tentado um lugar numa equipa Honda que lhe bateu com a porta na cara outra vez, teve que voltar à casa de partida, alegando lealdade, e lá vai fazer finalmente a Indy 500 pela McLaren. Pela McLaren ou Aero McLaren? Não sei. Não é Aeros. Não é Aeros. É interessante. Também era laranja nos últimos anos. Sim. É interessante esta questão da McLaren Aero porque o Alonso queria uma equipa para ganhar a Indy 500 e para isso precisa de uma equipa que tenha motores Honda? Não digo necessariamente motores Honda, mas que tenha pilotos experientes que sejam capazes de preparar o carro para a Indy 500. Para ele, exatamente. E acaba numa equipa que tem 2 rookies. Pronto, vai ser ele o mais experiente. Vai ser ele foi o que fez mais Indy 500. É verdade. Apesar de não se ter qualificado. Mas nós ainda há 15 dias falávamos disso aqui, que não fazia sentido este programa da McLaren, parecia ter sido criado à volta do Alonso, que deixou a equipa, e ele, ao menos agora vem dar um pouco mais de sentido a isto. Mas há muitas questões neste programa da McLaren que eu não percebi. Não é porque, o Marcus Ericsson, dispensar o Marcus Ericsson, tudo bem. O Marcus Ericsson era piloto da Aero, tinha um ano de indicar, não tinha aquela experiência, não revejo o Marcus Ericsson como o piloto mais talentoso. Mas eu creio que ele chegou a ser Rookie of the Year na Fórmula Indy. Não foi o Rosenqvist. É possível. Estou a falar de cor. Pronto. Mas dispensar o Hinchcliffe. Essa história do Hinchcliffe foi muito mal contada. Ele termina a relação com a Honda, a parceria comercial que ele tinha com a Honda para ficar na equipa. Dispensa-no. Vá lá que ele também voltou à Honda, fez um pouco mal ao Alonso. E é que depois há este revés incrível em que o Hinchcliffe vai fazer a Indy 500 com a Andretti. Ou seja, vou acompanhar mais a indicar este ano porque acho que isto é muito engraçado. Vou citando uma célebre comunicação do Alonso na rádio, salvo num grande prémio de Itália: Karma. E acho que com isto podemos fechar. Acho que estão reunidas as condições para encerrar por hoje. Sim. Estejam só atentos então às nossas redes sociais pela questão da pré-inscrição no karting, pela questão do Fantasy, o código ou o link, dependendo da rede social. Podem também escrever-nos as mensagens que nós enviamos, o link, não há qualquer problema. E é só. Foi o último episódio da época. Foi o último episódio da época. Espero que tenham gostado deste rescaldo. Subscrevam as coisas. Subscrevam no YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Nunca dissemos isso. Nunca dizemos. É uma época nova. É isso. Este ano subscrevam a tudo. Exato. E ao Drive Tribe. O Drive Tribe, e vão ao site ler isso tudo. Obrigado. E até à Austrália.